mas Deus está te esperando no futuro. Tem um pastor que ele diz assim: Deus tem uma foto do seu amanhã. Tem uma foto do seu futuro. Deus tem uma foto do dia do seu milagre. Para os jovens que estão aqui, que têm sonhos e têm colocado isso diante de Deus, eu vim te dizer que Deus sabe exatamente qual será o dia do seu milagre, o dia do seu casamento, o dia da sua nomeação no concurso público, o dia que você vai ser curado da doença que te assola, o dia que a tua família vai estar aqui no altar entregando a vida para o Senhor. Deus sabe exatamente, e assim como em dias importantes, em datas importantes, nós decidimos fazer álbuns de fotografia numa formatura, num casamento. Imagina o material eterno que existe no céu. E Deus olha para você hoje e tenta trazer uma palavra de ânimo ao seu coração para que você reconheça que Ele tem o controle da vida, Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle de tudo. E na mão dele Ele tem um álbum do seu futuro e Ele está dizendo: se ela aguentar mais um pouco, ela vai viver tudo isso que está aqui reservado no meu trono de graça. Se ele aguentar todo esse processo, toda essa fase difícil e não desistir, ele vai viver tudo isso que eu estou vendo. A minha oração é que nessa noite o céu te revele um pouco daquilo que te espera lá na frente, para você não parar, para você não ficar paralisado, para você não ficar prostrado. O diabo tenta usar o passado para te prender. Deus usa o futuro, as promessas de Deus para te motivar. Se você tem uma promessa, você é um abençoado, você é um agraciado, você tem mais do que muita gente que acha que é rico ou milionário lá fora tem. Você tem uma palavra de um Deus eterno. Você carrega uma palavra de um Deus que é fiel para cumprir. E eu vou lhe dizer, tudo pode passar. E quem se acha muito rico lá fora, mas não tem uma promessa de Deus, o que ele tem passa. O que ele tem o ladrão rouba. O que ele tem o tempo corrompe. Deu para entender? Mas você que carrega uma palavra de Deus, o tempo passa, mas a palavra está aí. O ladrão vem roubar, pode roubar o que você carrega do lado de fora, mas não consegue roubar a promessa que você carrega do lado de dentro, está entendendo? Levaram a túnica de José, porque ele levava ela pelo lado de fora, mas não conseguiram arrancar o sonho dele. As coisas mais preciosas, Deus não te dá para carregar do lado de fora. As coisas mais preciosas Ele esconde no seu coração. Então, sobretudo, o que você deve guardar? Guarda o teu coração. É porque lá que Deus esconde e guarda as promessas, as coisas preciosas, as coisas mais importantes. O salmista vai dizer: a tua palavra eu escondi para eu não pecar contra ti. A gente esconde aquilo que é a palavra de Deus em um lugar onde as pessoas não conseguem pegar, onde a mão do traidor não alcança, onde a mão do inimigo não alcança, onde a mão de quem não acredita em você não alcança. Então Deus lhe trouxe nessa noite para te dizer: as minhas palavras sobre você ainda estão de pé. Tudo pode passar, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Você pode erguer as mãos se algum dia você recebeu uma palavra profética, se algum dia você recebeu um sonho, uma revelação. Deus está dizendo: se agarre nessa palavra, porque ela é fiel, verdadeira, e eu vou cumprir. Olhando para frente, olhando para aquilo que Deus tem para fazer, olhando para o Deus que nós servimos e no seu caráter imutável, que Ele não pode falhar. Coloca para mim Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Versículo 9: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que desde o início anuncio o que há de acontecer. Em outras traduções, ele está querendo dizer que o nosso Deus, antes que as coisas aconteçam, Ele já sabe exatamente como elas serão. Coloque Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Parece que dá nó na mente, mas você vai entender o que eu quero dizer. O que já foi e o que há de ser também já foi. Mas como assim? O que já foi, vamos pensar com calma. O que já foi e o que há de ser também já foi. O que já foi para você, você já viveu e já sabe.
Mas o que há de ser, você ainda não viveu, mas Deus lá de cima está dizendo, para mim também já foi. Porque eu já sei exatamente como vai acontecer. Eu sei exatamente como será. O livro de Isaías está dizendo, ele é um Deus e não existe um Deus igual a ele. Em outras traduções fala, porque ele faz o final antes do começo. Isso não é uma mentira, porque a gente percebeu na criação que ele não começa pela manhã, ele começa pela tarde, ele começa pelo final. Então, se Deus tem algo para fazer, e aqui é o começo da obra, ele não começa por aqui, ele vai no final daquilo que ele tem para fazer. Eu quero que você coloque a mente para pensar. E aqui no final, ele realiza. Aqui no final, ele começa, e depois que ele termina tudo aquilo que ele decidiu fazer, ele vem aqui para o início da obra, pega na sua mão e diz assim, vamos, porque para você vai ser o início de uma jornada, mas para eu que sou o teu Deus, eu sei que eu sou fiel para terminar a obra que eu começo. Pega na mão desse crente do teu lado, seja profeta para ele, diga assim, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Para algumas pessoas Deus começou algo nesse final de semana, e eu estou aqui como profeta para te dizer, o Deus que começou algo na tua vida é fiel para terminar. Aleluia, aleluia. Então por que o nosso desespero? Por que a nossa ansiedade? Por que a nossa falta de confiança? Se aquilo que para a gente ainda não foi, para Deus já aconteceu. Então, a nossa confiança precisa estar em um Deus que sabe como fazer, que sabe como agir. É por isso que Jó, depois de andar com ele, vai dizer assim, agora eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Oh, glória a Jesus. Porque como você vai frustrar o projeto de alguém que antes de começar termina o projeto? É impossível frustrar os planos do Senhor. E Deus tem planos sobre você. Deus tem planos na sua vida. E os planos de Deus não podem ser frustrados, pastor. E o diabo, o problema é do diabo, o plano de Deus vai acontecer. Pastor, e quem não acredita em mim, eu tenho pena de quem não acredita na obra de Deus na sua vida, mas eu quero celebrar, porque aquele Deus que tem um plano na tua vida, ele vai concluir o projeto. Eu vim aqui com palavras de esperança, com palavras de confiança, para você entender que não vale a pena você estar preocupado com algo que Deus já está resolvendo. Para que se preocupar com algo que Deus já está ocupado? A preocupação é uma ocupação prévia. E quando você se preocupa, você não tem tempo para a ocupação presente. E aí você acaba não fazendo nada, porque você está preocupado com algo que ainda não é o tempo de você se ocupar. Tem coisas que Deus já está fazendo e você está querendo resolver aquilo que Deus já está resolvendo. Não existe um Deus igual a Ele, porque é um Deus diferente. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. O seu trabalho é esperar confiando no Senhor, e Ele está trabalhando por você. Trabalhando pela sua casa, trabalhando pelos seus sonhos, trabalhando pela sua vida, trabalhando pelo seu emocional, trabalhando pelo seu espiritual. Ele está trabalhando por você. Quando Deus cria Adão, Deus já é esse Deus que eu estou te apresentando. Só que Adão ainda não conhece esse Deus. Adão, ele é um ser criado no 6º dia. E é tão bom porque Deus não cria o homem e depois cria as coisas para o homem. Mas Deus cria as coisas para o homem e depois cria o homem. Primeiro, porque Deus não precisa da opinião do homem a respeito daquilo que Ele está fazendo para o homem. Segundo, porque Deus está querendo dizer para o homem, antes de fazer você, eu cuido das suas necessidades. Antes que uma necessidade surja na sua vida, Adão, eu sou Deus que já fiz a providência. Quantos conseguem entender o caráter desse Deus maravilhoso? Deus não se atrasa, Deus não é pego de surpresa, Deus não se esquece, Deus não falha. Deus, é poderoso na sua essência, Ele tem todo o poder. Então esse homem que está sendo criado vai agora aprender sobre esse Deus.
vai amadurecer numa jornada dentro de um jardim com esse Deus. E depois que Deus faz o homem, a Bíblia revela que Deus tem encontros com esse homem. Deus tem encontros com a sua criação. E por muito tempo eu achei que Deus descia no jardim para ver o homem. Mas Deus não descia no jardim para ver Adão. Deus descia no jardim para conversar com Adão. E deixa eu fazer uma correção aqui. Não era Deus que descia no jardim, era a voz de Deus que percorria o jardim. Há uma diferença, porque Deus é uma coisa, a palavra, a voz de Deus é outra coisa. A gente sabe que o verbo estava no princípio com ele. Quem é o verbo? Jesus. E aí eu consigo entender que sempre, desde sempre, o único caminho até Deus foi Jesus. É Jesus. Não há outro caminho. A voz de Deus percorria, a palavra percorria no jardim para ter relacionamento com o homem. E aí a gente começa a perceber que a natureza do homem, sendo carnal, feita do pó da terra, precisava do alimento que veio do pó da terra. Mas o homem não é só pó. O homem também tem algo que veio do céu e está dentro dele. Vamos recordar? Quando Deus cria o homem. Cria não, deixa eu corrigir outra coisa. Quando Deus forma o homem. Porque você só pode dar forma para aquilo que já foi criado. O homem foi criado em Deus e formado do pó da terra. Quando Deus forma o homem, que já havia sido criado nele, ele lá de cima vem, desce na terra e ele coloca dentro do homem o seu fôlego, o seu sopro, o ruar do seu espírito. Deus não trouxe da atmosfera terrena algo e soprou no homem. Não, Deus trouxe lá de cima da sua essência, algo que ele carregava dentro dele na eternidade. Ele desceu na terra, não respirou o ar da terra, e sem respirar o ar da terra, ele colocou dentro do homem algo que ele trouxe especialmente da eternidade, para dizer para o homem: olha, tem pó em você que veio da terra e precisa de alimento que veio da terra, mas não se esqueça, tem um espírito em você que veio do céu e precisa das coisas do céu para continuar ativo. Oh, glória! Então Deus, Jesus não descia no Éden para ver o homem, ele descia para alimentar o espírito do homem com a sua palavra. Há coisas que às vezes os homens tentam preencher o vazio, que na verdade não é um vazio do corpo, é um vazio do espírito. E não dá, irmão, não tem nada nessa terra que alimente o espírito que está em você, que veio do céu. É por isso que uns procuram alegrias em muitas coisas e não conseguem se sentir preenchidos, porque essa fome não veio da terra, essa fome não é saciada com as coisas da terra. Tem gente que vai se drogar, tem gente que vai beber, tem gente que vai ter mais de uma mulher, mais de um homem, mais de um relacionamento. Tem pessoas que compram carros, compram casas, gastam dinheiro comprando roupa e depois que gastam tudo que tem, que vivem tudo que tinha que viver, chegam no final da vida e estão dizendo: eu ainda sinto um vazio. Mas nós que estamos aqui, oh glória, encontramos o alimento da nossa alma. Nós encontramos aquele que preenche todo o vazio do nosso ser, Jesus Cristo de Nazaré e a sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Não tente alimentar o seu espírito com as coisas da terra, não vai funcionar. Precisa ser algo do céu, precisa ser a palavra de Deus. E colocando esse homem no jardim, Deus dá a ele tarefas. Colocou o homem no jardim para guardar e cultivar o jardim. E olha que interessante, né? Mas por que o homem precisa guardar o jardim? Vai guardar de quê? Vai guardar de quem? Qual é o perigo a respeito de um tempo onde o que Deus fez é bom? Onde está o perigo em um lugar que Deus preparou para o próprio homem? Para que guardar o jardim? E no capítulo seguinte a gente entra numa narrativa da história, onde a serpente, a mais astuta animalha do campo, ela se encontra com a mulher e começa a dialogar com ela. E só assim a gente consegue entender o porquê de guardar o jardim. Eu sempre achei que Deus criou o homem e colocou ele no mundo. Mas Deus criou o homem, criou o mundo, e no Éden Deus plantou um jardim.
É um jardim no Éden. É um jardim, um pedaço de terra pequeno. E ele coloca o homem ali. E com o homem, tudo aquilo que é necessário para o homem. Só que fora do jardim tem criação. Fora do jardim também tem vida. Fora do jardim também tem coisas que Deus fez. Mas o habitat do homem é o jardim. É aquele lugar secreto. É aquele lugar onde ele está ali para administrar aquele espaço. Agora eu consigo entender o porquê de guardar o jardim. Porque, ao que parece, há coisas que estão do lado de fora, que precisam ficar do lado de fora. Deixa Deus ministrar no seu coração. Quando Deus cria os animais, ele cria 5 classes. Quantas classes? Quantas classes? Ele cria animais do campo, ou animais selvagens. Ele cria animais domésticos, ou gados, dependendo da tradução. Répteis, aves no céu e peixes no mar. 5, vamos repetir? Animais selvagens, animais domésticos, répteis, peixes e aves. Agora entenda, para que uma diferenciação entre o que é selvagem e o que é doméstico? Se nós hoje entendemos perfeitamente que aquilo que é doméstico é do convívio do homem, mas aquilo que é selvagem não é do convívio do homem. Então, se ele coloca o homem no jardim para o guardar, há algo que não deve estar no jardim, há algo que não é do convívio do jardim. Coloca Gênesis capítulo 2, versículo 19. A gente precisa construir esse entendimento. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. Mas peraí, mas não são 5 tipos de animal? Por que Deus só traz até o homem 2 classes para esse homem ver como eles se chamariam? Deus só traz até o homem os animais que estão no campo, ou selvagens, e traz até o homem as aves que estão voando no céu. Por que Deus não traz até o homem os répteis? Por que Deus não traz até o homem também os peixes? Por que Deus não traz até o homem também os outros tipos de animais domésticos? Porque esses tipos de animais já estavam no convívio do homem. Mas animais selvagens não estavam no convívio do homem. Agora coloca o capítulo 3 para a gente entender algo aqui. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos. Você está prestando atenção aqui? Diga amém. Amém. Nós precisamos entender que Deus nos coloca para administrar a nossa vida. Ele é o dono da nossa vida, mas a administração da nossa vida está nas nossas mãos. E existem pessoas que não podem acessar o nosso jardim. Quantos estão entendendo? Existem pessoas que não são dignas de proximidade da nossa intimidade. Pastor, mas a Bíblia manda amar todo mundo. Você pode amar todo mundo, mas nem todo mundo que você ama, você é obrigado a colocar dentro da sua casa. Nem todo mundo que você ama, você tem que dar o número do seu WhatsApp. Nem todo mundo que você ama, você tem que dar acesso à sua intimidade. Preste bem atenção, aquilo que é selvagem não tem compromisso com o seu bem-estar. Aquilo que é selvagem não está preocupado se o que você vai fazer agrada a Deus ou não agrada. Aquilo que é selvagem não está preocupado com o resultado da tua vida depois que ele fizer com você aquilo que ele quer. Então, consiga em Deus separar as pessoas, consiga em Deus impor limites na sua vida, consiga em Deus autoridade. Na verdade, consiga não, você já tem essa autoridade para dizer às pessoas que não deveriam ter entrado, mas entraram, porque o selvagem é assim, ele não pede permissão para entrar na tua vida. Quando você vai ver, ele já está do lado de dentro, mas ele só permanece se você autorizar. Você pode erguer as mãos e eu libero uma palavra, você sai daqui nessa noite com autoridade para mandar todas as serpentes embora do teu jardim. Você entende essa palavra? Deus te dá autoridade para que você mande embora todas as cobras que acessaram a sua intimidade. Oh, glória a Jesus! Não é tempo de perdermos aquilo que Deus nos deu por propostas de pessoas ou coisas ou do diabo que não quer que a gente viva a plenitude daquilo que Deus tem para nós. A proposta da serpente é que Eva e Adão façam aquilo que Deus disse para que eles não façam. É para que eles comam aquilo que Deus disse para eles não comerem. Então nós temos que entender
que a nossa vida é um jardim, que a nossa intimidade é um jardim, e que tem pessoas que talvez estejam na sua vida hoje, por permissão sua ou sem a sua permissão, que estão te causando mal há muito tempo, que estão te sugando há muito tempo. Que tipo de relacionamento é esse que só subtrai da sua vida? Que tipo de relacionamento é esse, de amigo é esse, que só tira de você, que só suga, não tem nada para te oferecer, não soma no seu propósito, na verdade não tem nem a ver com o seu propósito, você só serve, na verdade não é nem você que serve, é aquilo que você tem para oferecer que serve. Deus vai abrir os seus olhos, oh glória a Deus, para que você consiga firmar alianças com pessoas que vão te impulsionar para mais perto de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida ainda em 2024. Deus pode trocar ciclos de pessoas na tua vida. Deus pode te apresentar novas pessoas que vão te impulsionar para mais perto de Deus, que vão te ajudar no propósito que Deus tem na sua vida. Agora veja comigo, porque o diabo conseguiu aquilo que ele queria, fazendo com que Adão e Eva comessem do fruto. Mas olha só o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Há uma ordem dada por Deus para Adão e para Eva. E a ordem é essa, o Senhor lhes deu esta ordem, 2 pontos. Tudo que vem depois dos 2 pontos faz parte da ordem. É uma ordem, e ordens precisam ser obedecidas. E qual é a ordem? De toda a árvore do jardim comerás? De toda a árvore comerás livremente. Só que a ordem segue, tem uma vírgula. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente... Então vamos lá, a ordem não é não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal apenas. A ordem é coma de todas as árvores que estão no jardim livremente. E da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dessa árvore. A psicologia já entendeu e chegou a esse consenso. Se você diz para uma criança aquilo que ela não pode fazer, vira as costas. E ela vai estar fazendo aquilo que você disse para ela não fazer. Então, a melhor forma, e é interessante porque aquilo que a psicologia descobriu há pouco tempo, a Bíblia já está dizendo desde o princípio. A ordem que Deus dá para Adão é essa. Olha, filho, tem algo que eu quero que você não faça. Tem uma árvore que eu quero que você não coma. Mas deixa eu te ajudar. Eu vou te dar uma ordem. E a ordem é essa. Coma de todas as árvores livremente. Se alimente. Escolha. E aqui tem uma coisa incrível do céu. O homem tinha uma opção de erro e muitas opções de acerto. Então não vem com essa de que você errou porque você não tinha opções. Nós temos mais opções para fazer o certo do que fazer o errado. E quando erramos é porque decidimos errar. Mas nessa noite você escolheu, oh glória, o lugar certo. Esse final de semana você escolheu, aleluia, a oportunidade certa. Então tem pessoas que estão dizendo, não, eu não tinha opção. É claro que tinha, mas decidiu errar. Então Adão comete o erro porque quer errar, mas Deus está dando para ele uma ordem que vai lhe permitir não errar. E eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas eu queria que você pensasse comigo aqui dessa forma. Imagina, quando você vai numa churrascaria, quem gosta de churrasco? É interessante que a gente fala da Bíblia, quando fala de comida, o amém é até mais forte. Aí você vai lá naquela churrascaria que você gosta, né? E come lá picanha, aquele negócio todo, e vai comendo. E quando você está a um fio da gula, você fala assim, não, vou parar por aqui. Aí você vira, né? Não, o sim vira não. Você diz, não, passar daqui vai ser pecado e tal. Aí vem o garçom com a bandeja da sobremesa. Aí tem quem diga assim, não, tem 2 estômagos, um para o salgado e um para o doce. Lá em casa tem uma pessoa assim, está filmando isso? Corta essa parte. Tem um estômago para o doce e um estômago para o salgado. Não, mas você disse que estava cheio. O salgado estava cheio, mas do doce ainda cabe. Aí vai lá e come o docinho. Aí depois que come aquele docinho, né? Acabou, irmão. Não dá mais nada. Tem gente até que desabotua assim a calça, né? Vocês estão rindo de vocês mesmo, né? Vocês acham que Deus não vê, né? Você chega no carro, desabotua a calça.
para aliviar. Vamos voltar aqui, concentra. Escute bem. Você, depois de um dia como esse, de se alimentar, estar farto, satisfeito, irmão, você não quer ver comida na sua frente. Se alguém passa por você, e o garçom, que geralmente às vezes se esquece, para na sua mesa com mais um pedaço de carne, pode ser a carne mais nobre que for, dá vontade, o estômago chega a trava, você está com repulsa de comida, você está cheio, não aguenta. O que está do lado de fora não cabe mais do lado de dentro, porque o que está do lado de dentro tomou todo o espaço, sim ou não? Você está conseguindo entender a mensagem espiritual aqui? Deus está querendo dizer para Adão e Eva, tem uma coisa que eu quero que vocês não comam, tem uma coisa que vocês não podem colocar para dentro, mas eu plantei um jardim cheio de coisas boas, que vocês podem se manter cheios, vocês podem se manter alimentados. Eu quero que você entenda essa palavra. Quando você faz aquilo que Deus diz para você fazer, não sobra tempo, oportunidade para você fazer aquilo que o diabo quer que você faça. Sabe, irmão? Tem gente que está dizendo que o diabo está me oferecendo é muito tentador, é muito aguçante. Eu vim lhe dizer, se você estiver ocupado fazendo a obra de Deus, o diabo não vai ter vez na tua vida. Ô glória! Eu quero ver Satanás entrar na frente dessa juventude cheia de Deus. Ele não tem oportunidade. Aleluia! Ele não tem oportunidade. Ei, querido, o diabo passou longe do sítio onde vocês estavam acampados. Vocês estavam cheios, alimentados. Ele sabe que não adianta oferecer algo para alguém que já está satisfeito. Oh, aleluia. Tem alguém satisfeito aqui com a presença de Deus? Tem alguém aqui cheio da presença de Deus? Tem alguém que pode me ajudar a louvar? Eu louvar não, alguém que vai louvar aqui. Escute o que o Provérbios fala. A alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, para a alma faminta, até o amargo se torna doce. Quem está prestando atenção diz amém? O grande problema é quando a gente decide andar vazio. O grande problema é quando a gente decide dizer para a liderança, não, eu não quero, eu ainda não estou pronto, eu não posso pegar essa ocupação. Quanto mais tempo você estiver livre, longe das coisas de Deus, mais tempo você terá vago para aquilo que o diabo te propõe. A palavra de Deus te afasta do diabo, mas a palavra do diabo te afasta de Deus. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Você precisa estar nesse ambiente em todas as oportunidades. A igreja não fica de portas abertas sem propósito. Ela tem um propósito ao abrir as suas portas no meio da semana, no final de semana, de dia, de noite. Ela está dizendo para você, tem uma oportunidade de você se encher da presença de Deus. Tem uma oportunidade de você ficar cheio e pleno e satisfeito com as coisas de Deus. Mas todas as vezes que você decide fazer qualquer outra coisa, a não ser estar na presença de Deus, se enchendo da comunhão com os santos, se enchendo da palavra de Deus, você está abrindo uma porta, uma oportunidade, um tempo vago para o diabo jogar uma conversa e dizer para você, por que você não faz assim? Por que você não vai por esse caminho? Mas aqui na Nova Vida de Porto da Pedra, o diabo vai dar com a cara em pessoas que já estão cheias, satisfeitas da presença de Deus. Você não é um buraco vazio, oh glória, você é um vaso cheio das coisas de Deus e da glória dele. Aleluia, aleluia. Se encha dessa presença. Todos os cultos, o que o diabo quer é que você saia do mesmo jeito que você entrou. Mas todos os cultos, o céu abre uma torneira de graça, abre uma fonte de bênçãos para dizer, se alimenta, se enche, não saia daqui vazio, sabe? Há uma mesa preparada para nós. Mas eu já me sentei em mesas muito bonitas, com boa comida. Mas eu não estava bem, sabe? Quando algo acontece que tira a sua fome. Quem já passou por isso? Você perde o apetite. Não é porque você está cheio, é porque algo aconteceu. E esse algo afetou o seu desejo, afetou a sua fome. E tem coisas boas na mesa. Eu já sentei em mesas com coisas maravilhosas, mas eu não estava bem. Algo que havia acontecido me afetou de uma forma tal que tirou minha fome. Só que eu estou falando de uma mesa humana. Mas na mesa espiritual,
acontece a mesma coisa. Há pessoas que entram aqui e porque viveram alguma coisa, alguma situação lá fora, ou talvez aqui dentro, geralmente dentro da nossa própria casa, e o diabo sabe que ele não pode te impedir de sentar na mesa, mas ele pode criar circunstâncias ao seu redor que tirem a sua fome. E nós não podemos mais entrar nesse lugar e desprezar aquilo que o céu está fazendo. Olha que coisa linda. Deus se torna um servo, servindo uma mesa para nós. E pensa no coração de quem bota a mesa e quem senta na mesa está dizendo: não estou com vontade de comer. Tá bonito, tá tudo legal, mas aconteceram algumas coisas que tiraram a minha fome. Só que esse que colocou a mesa não é um funcionário, é o seu pai, é seu amigo. E às vezes ele sai do outro lado da mesa, senta do seu lado, coloca a mão no seu ombro e diz assim: o que aconteceu? Por que você não tem mais fome? Por que você entra num culto tão bom como esse e não consegue sentir a minha presença? O que está acontecendo que você entra num ambiente tão lindo como esse e fica indiferente? Nós temos fome e desejo por tantas coisas da terra. Uma partida de futebol, um cinema, um filme, um encontro com os amigos. Mas aqui precisa arder um desejo, uma fome pela presença de Deus, pela graça de Deus. Eu queria convidar você nessa noite, nesses últimos minutos de culto que nós temos, a não sair daqui com fome. Não saia daqui vazio, porque senão você se tornará um alvo para Satanás. Não saia daqui vazio, porque senão você se tornará um alvo fácil para o diabo. Mas pegue tudo aquilo que Deus fez nesse final de semana, nesse culto, nesse louvor, para você que talvez está nessa condição que eu falei, e peça ajuda a Deus. E diga: Deus, devolve a minha fome, me faz sentir fome novamente. Eu creio que essa noite é uma noite de renovo espiritual. É uma noite de Deus reacender chamas aqui. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, não vou nem pedir para você ficar de pé, mas eu só vou pedir para você algo: sinceridade na sua entrega. Nesse louvor, nesta adoração, eu queria que você fosse o mais sincero com Deus possível e conversasse com Ele, falasse com Ele o que está acontecendo, o que está te afetando. Pastor, não tem nada me afetando, eu estou voando, estou bem demais. Então entra na onda e vai, aproveita o embalo e continua nessa presença. Mas eu queria agora que nós, você aí, que está voando, que está cheio, que não tem já assim, você fala: pastor, eu estou transbordando. Queria que você agora se tornasse um intercessor pela vida de quem está precisando de renovo. E no seu lugar você clamasse a Deus, para que a glória dele descesse do teto para baixo, para encontrar algumas pessoas aqui. Você tem coragem? Vamos adorar a Deus.